Então, aqui a gente terminou de fechar toda a bolsa, né? Toda ao redor, para vocês verem como que ela fica bem firminha, né? Por ser ela toda de ponto baixo, ela acaba ficando mais firme se você for fazer do ponto alto, né? Agora, a gente vai fazer essa partezinha aqui do lado. Tanto dá pra fazer desse jeitinho que essa forma que eu vou fazer, ela não é uma alça removível, né? Então, ela vai ficar fixa. Se você for fazer removível, é mais simples ainda, né? Porque aí seria aquelas argolas, né? Que elas têm aquele fecho que abre, né? Que sai. Então, eu vou posicionar, iniciando e posicionando ela por dentro. Por quê? Por causa que colocando ela por dentro, na hora que a gente for erguer essa pecinha, ela vai estar escondida, como a gente viu ali do outro ladinho, tá bom? Então, a gente vai fazer iniciar ela, a gente vai colocar essa pecinha por dentro e virar ela pra você. Ó, colocando ela ali por dentro. E pra gente iniciar, a gente vai fazer um nozinho, ó, bem ali na pontinha. Então, a gente vai colocar a agulha, vai laçar a linha e puxar, e dar mais uma laçada e fechar aquela argolinha que tava na linha. E vamos fazer ponto baixo. Lembrando que o ponto baixo coloca a agulha, passa a agulha entre o ponto ali e aquela argolinha, dá uma laçadinha, puxa aquela laçada e dá mais uma laçada e fecha aquelas duas argolinhas que estão na nossa agulha. Vou estar só dando uma acelerada aqui no vídeo, mas é o mesmo processo que a gente fez na bolsa, tá bom? Ó, terminando ali, eu não tenho a quantidade de pontos específico, né, que eu contei, tá? Que eu fiz ali. É só até a terminar aquele fecho ali, tá bom? Pra terminar, ó, pra vocês verem como que fica. Por fazer por dentro, ela vai ficar escondidinha, tá vendo? Aí fica um acabamento bem legal, que daí fica escondido, né? Ó. Aí pra terminar aquela partezinha ali, eu pego, dou mais uma laçada e fecho como a gente tá fazendo. E só dou uma puxadinha pra firmar bem aquele ponto, né? Depois é só dar o acabamento mesmo de cortar a linha ou arrematar, né? Ali dentro. Ó, vocês verem que também tem gente que coloca ali naquela alcinha de cima, tá? Mas eu prefiro colocar do lado porque daí a bolsa ela não laceia, por ser feito de linha de crochê. A alça que eu tô mostrando aqui pra vocês é daquela outra bolsa que tá no início do vídeo mesmo. Que ela é toda feita de ponto baixo. Se você quiser fazer dessa forma, ela também fica firme, fica bem bonita também. Mas eu quis fazer nessa bolsa diferente. Quis fazer uma bolsa, uma alça toda trançada, como se fosse uma trança que a gente faz no cabelo mesmo. Que eu achei que fica bem bonito também e é um diferencial. Mas fazer da forma que vocês acharem melhor, tá? Pra gente iniciar, eu vou dar uma laçadinha. Você vê que eu deixo um pouquinho de linha passando, é pra gente já arrematando junto. Então, eu vou dar uma laçada por baixo, puxo pra cima e dou mais uma laçada. Passando pela argolinha que tá na nossa agulha. Eu vou fazer aqui 2 pontinhos baixos, tá? Cada tirinho que eu for fazer, eu vou fazer com 2 pontos baixos. Então, pra subir, faço uma correntinha, viro. E daí faço ponto baixo em cima de ponto baixo. Como ele vai ser só 2 unidades, 2 pontinhos baixos, então vai bem rápido. E assim a gente vai fazer as 3 vezes, tá? Então, eu vou fazer 3 tiras desse jeito. Aí, quando eu terminar,
eu vou lá e inicio novamente uma do lado da outra, sabe? Eu vou estar mostrando aqui pra vocês como que eu fiz. Porque daí assim ela fica uma trança, né? Ó, mostrando pra vocês como que eu fiz ali, ó. Eu fiz uma tira inteira, depois eu terminei, né? Arrematei, iniciei novamente a mesma coisa que a gente fez naquele outro ali e fiz de novo. Fiz 3 vezes a mesma coisa. Aqui pela alça, gente, eu fiz por medida, tá? Não fiz pela quantidade de carreiras. Eu fiz ela um pouquinho maior também, da medida que eu quero, por causa que quando a gente trança, ela diminui. Vou mostrar pra vocês aqui o tamanho que eu fiz essa alça. Por ela ser fixa, então eu só vou fazer ela uma alça grande, né? Pra usar ela de lado, ou até mesmo... Aqui, ó, pra vocês verem que foi 3 tiras de 2 carreiras baixos, né? De 1 metro e 23 centímetros. Parece bem grande, mas depois que a gente começa a trançar, ela diminui, tá? E pra gente fazer a trança, é a mesma coisa como se a gente estivesse fazendo no cabelo. Eu vou estar mostrando aqui pra vocês como que eu fiz, só pra tirar dúvida de algumas pessoas também. Eu vou entrelaçando elas. Eu sempre tomo um pouco de cuidado de deixar elas viradinhas assim, sabe? Bem retinha para elas ficarem bem bonitas. Se a gente começar só a trançar normal assim, ela vai ficar toda enrolada, sabe? Vou mostrar para vocês, ó. É bem facinho, é como se fosse uma trança normal, tá bom? Aqui eu tô dando uma puxadinha nela só pra ela dar aquela laceadinha. Olha pra vocês verem como que ficou bonito, ficou um detalhe bem legal. Que dá um destaque na bolsa também, né? Porque é um diferencial. Também dá pra fazer daquela forma que eu mostrei pra vocês. A única diferença é que ali no início, em vez de você fazer em só dois pontos baixos, você vai fazer da largura que você quer a sua alça, tá? Aqui, ó, dá pra vocês verem que vai ficar com 94 centímetros. Então, você viu como que diminuiu fazendo a trança, né? Esse trançado de 1,23 m ficou com 94 centímetros. Então, é um tamanho bem legal pra ficar de alça, tá? Então, aqui, ó, eu vou dar uma ajeitadinha nela, pra elas ficarem bem certinho, não ficarem enrolada na hora que eu for prender do outro lado da bolsa, do outro lado da alça lá, ó. Sempre cuida com isso pra ele não ficar torcida. Chegando aqui, a gente vai fazer uma costurinha ali reto. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou fazer uma costura como se fosse o ponto baixíssimo, tá? Se vocês tiverem máquina de costura em casa, é uma boa também. É só passar ali, vai ser bem mais rápido, né? Mas aqui eu tô fazendo como se fosse uma costurinha, só que de ponto baixíssimo. Eu vou passar entre as tirinhas, né, da nossa trança. Vou puxar pra cima e vou começar com um ponto baixo. Se vocês quiserem também fazer a costura à mão também dá certo. Só para deixar presinho pra gente também ter essa segurança na hora que a gente for começar a
a grudar essas 3 tirinhas na nossa argola, tá? Ó, eu coloco a agulha dentro, passando entre as 2 tiras, né? Dou uma laçada, puxo pra cima. É um pouquinho mais chatinho de fazer assim, mas dá certo. E já passa pra dentro daquela argolinha que tá na nossa agulha, fazendo assim o ponto baixíssimo. E pra finalizar, eu só ó, como fica bem legal, fica uma costurinha. Aí já pode tirar, né, as nossas presilhinhas que estavam segurando ela. E a gente vai começar agora a grudar essas 3 tirinhas ali. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai posicionar ela para trás da argolinha, ao contrário que a gente tinha feito antes, né? E agora a gente vai começar a fazer ponto baixo para começar a grudar elas, tá? Na nossa argola. Vocês vão ver que é bem fácil, vai ficar como se fosse iniciado desse lado também, tá? Então, a gente vai passar dentro da nossa tirinha, vai dar uma laçada na nossa linha. E vai puxar pra dentro da nossa tirinha, ó, pra vocês verem. Então, daí a gente vai fazer ponto baixo. Passa dentro da nossa tirinha, passa por baixo, né, da nossa argola, dá uma laçada e fecha a nossa argolinha que tá dentro da nossa agulha. Ó, pra vocês verem como que fica. E já vai grudando, né? E daí agora a gente vai pegar a próxima, dar aquele espacinho. Pega na próxima tirinha, dá uma laçada, puxa pra cima, dá mais uma laçada e fecha com na nossa agulha, na nossa argola que tá na nossa agulha, tá? Para terminar, a gente vai fazer o arremate normal e só cortar essas linhas que ficaram aqui. Algumas eu vou passar só para baixo, só para ficar com aquele arremate legal, não ficar com aquelas pontinhas, né, para cima. E é só a gente cortar as nossas linhas. Ó, fica bem presinho. E assim a gente termina a nossa alça. Pra vocês verem como que fica legal, por causa que é como se a gente tivesse iniciado ali do outro lado. Agora, a gente vai fazer o botão da nossa bolsa. Eu vou estar usando aqueles magnéticos, né? E aqueles que é com costura. Tem uns que eles vêm com como se fosse um fechinho compridinho, que é só dar uma apertadinha neles, que é bem mais fácil, mas eu preferi com costura. Ali eu tô dando uma dica de como que a gente pode fazer. Eu quero ali, então eu coloco a parte de baixo e só viro. Aí a gente já sabe onde que a gente tem que costurar, pra gente não precisar ficar medindo tudo. Ó, eu já passei a costura, né, nas 2 pontinhas. Essa daqui não tem segredo. E assim a gente terminou a nossa bolsinha.
E agora eu vou mostrar pra vocês que eu tinha prometido pra vocês fazer aquele brindezinho, né, pra nossa cliente. Essa daqui que eu fiz na bolsa rosa e verde, ela é bem mais grossão, né, bem maior. Eu vou estar mostrando pra vocês um menorzinho, tá? Mas vocês também podem fazer desse jeito que eu tinha feito na outra, tá? Eu vou pegar um tamanho de um papelão, se vocês quiserem mais comprido ou mais menor, aí é do tamanho que vocês quiserem, tá? Eu vou estar passando e fazendo essas voltinhas no papelão. Pode ser até numa tampinha de caixa que você tenha, tá? E a quantidade de voltas é a quantidade que você quer que ele fique. Se ele fica um pouquinho maior, mais gordinho ou não, tá? Aqui eu vou estar dando 17 voltas. Eu vou cortar aqui a linha. Pra gente conseguir tirar daquela partezinha ali, eu vou pegar um pedaço de linha, não muito grande, só pra gente colocar bem dentro dessas linhas aqui, ó. Pra ter o auxílio, pega uma agulha, puxa, né? E faz o nozinho ali em cima. Aperta bem, para deixar bem presinho. E dá um nozinho. Aí, se retira desse papelãozinho que a gente teve o auxílio, né? Aqui eu vou estar cortando um tamanho razoável, uns 30 centímetros mais ou menos, tá? Não tem uma quantidade, assim, o tamanho deles. Então, eu vou fazer assim, ó, vou dobrar ele no meio, vou passar no nosso negocinho onde que vai ficar preso. Tá vendo que vai ficar como se fosse uma argolinha? Então, você vai puxar aqueles dois fiozinhos cortados pra dentro e puxar. Então, ele já vai estar preso. Então, a gente não vai precisar daquele nozinho, tudo, tá? Esse negocinho, essa linha, a gente vai passar por dentro do nosso tassel. Daquelas linhas que a gente deu a volta. E vai fazer um nó nele. Aqui ele já tá preso. Ó, pra vocês verem que é bem mais fácil fazer dessa forma assim. Aqui a gente vai só cortar as pontas, coloca a tesoura bem no meio onde que a gente fez aquelas voltinhas e só cortar. Aqui você só vê o que você precisa, né, cortar. Eu gosto de tirar o excesso depois. Aqui vamos cortar um tamanho de uma linha a quantidade de voltas que você for querer dar, tá? Vai dividir ali um tantinho, pelo menos assim, vamos dizer, um dedo. Vai dar um nó, né? Dar uma laçada. E a gente vai começar a dar voltas no nosso tassel, tá? Pra fazer aquele acabamentinho bem bonitinho, tá? Eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Dando umas voltinhas entre eles, aí a gente vai fazer um nozinho para prender esse acabamento que a gente fez no nosso tassel.
E aqui a gente vai pegar a nossa agulha, passar por dentro dessas voltinhas que a gente deu e puxar aquele arremate que a gente fez, tá? Dessas voltinhas e passar por dentro, porque daí eles já vão se juntar junto com o nosso restinho das nossas pontinhas que a gente fez, tá? Aqui eu só dou uma ajeitadinha para ver o tamanho que eu quero para mim cortar. É como se fosse cortar o cabelo, que a gente puxa bem retinho para ver aonde que a gente tem que aparar as pontinhas. Você quer um pouquinho menor, você também pode diminuir, um pouquinho maior, daí você faz o tassel um pouquinho com as linhas um pouquinho maiores, tá bom? Só dá uma ajeitadinha, dá uma parada, né, nas pontinhas. E tá pronto o nosso tassel. Ele é bem simplesinho, é bem legal de dar de brinde para nossas clientes, que é um mimo, né? E é bem fácil de fazer. Daí é só prender ali do lado da nossa bolsa, né? Da nossa alça. E tá pronta a nossa bolsa. Uma bolsa bonita, toda trançada. Na frente também tem um diferencial da nossa alça, que também é de tranças, né? E bem estruturado num tamanho bem legal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem deixar, né, algumas dicas, algum pedido que vocês queiram aprender, curtem, comente e compartilhe, tá bom? Muito obrigado!